Boa tarde a todos. Eu venho mais uma vez aqui a convite do secretário de Meio Ambiente, Ricardo Moscatelli, e a Secretaria de Meio Ambiente de Guararema, na Ecosexta, para falar para vocês um pouco do nosso conhecimento aí referente ao agricultor familiar e quais são as suas nuances, né, e como se estabelece dentro da sociedade atual e qual o papel da sociedade atual no fortalecimento do agricultor familiar. Então eu agradeço desde já essa oportunidade e fico aqui a final do vídeo, né, para que vocês possam trazer questões, dúvidas em geral, para que a gente possa aí criar um diálogo bacana. Então, ao final desse vídeo, vocês podem estar enviando para mim as perguntas e com certeza estarei respondendo dentro das possibilidades. Meu nome é Jefferson, eu sou de carreira um extensionista, sou pesquisador dos sistemas sustentáveis, no caso agroecologia e desenvolvimento rural. Tenho minha formação como técnico agrícola, sou geógrafo e tenho um mestrado nessa área de agroecologia. Eu gostaria de falar para vocês hoje de algumas situações que acontecem, de algumas informações que muitas delas não são plenamente verdades, né? Há uma bagunça muito grande em alguns termos aí sendo utilizado e a sociedade ela não tem se posicionado como deveria com relação ao alimento que vem à sua mesa. Nós somos o que comemos, mas o que comemos? É tudo aquilo que aparece realmente na nossa mesa? O que está por trás disso? Que alimento é esse, né? O que devemos fazer para conhecer um pouco mais desse alimento? E quem produz isso? Muitos dos alimentos que chegam à nossa mesa, às vezes estão processados ou hiperprocessados, que não se refere a nada àquele que saiu lá da propriedade rural, não se refere a nada àquilo que era originalmente um alimento saudável em sua concepção. Então, queremos debater e trabalhar esses termos com vocês aqui hoje para que possamos estar mais atentos ao que nós estamos consumindo. Digo para vocês o que é agricultura familiar, um termo tão tratado aí, muitas vezes apossado indevidamente por alguns. A agricultura familiar, na legislação, ela estabelece por ordem aí, de juízo que seja aquelas que teriam propriedades inferior a 4 módulos fiscais. Os módulos fiscais eles variam evidentemente de município para município e de estado para estado. No estado de São Paulo nós teremos, por exemplo, 4 módulos fiscais na cidade de Santo André, totalizando aí 20 hectares. Por exemplo, já no estado de São Paulo também em Avaré, 4 módulos fiscais, eles são representativos aí a 120 hectares. Claro, temos aí uma diversidade grande, né, de biomas nesse país, então há uma diferenciação muito grande em total de área. Mas nem sempre a área ela define a qualidade do produto. Você pode ter alta produtividade em pequenas áreas, né? E evidentemente com escalas maiores, com tecnologias como no agronegócio, nós temos uma quantidade de produtividade muito grande. Para definir para vocês primeiro produção e produtividade, que são dois fatos interessantes, num sistema tradicional, onde se produz milho, feijão, muitas vezes soja, né, em alta escala, nós temos aí uma produtividade, por exemplo, no caso do milho, 100 sacas por hectare. É uma produtividade relativamente boa. Quando a gente fala em um sistema agroflorestal, agroecológico, orgânico, muitas vezes nós temos uma produtividade de 20 sacas por hectare. Isso representa um valor bem menor, né, do que aquele que é comparado ao sistema produtivo aí, tradicional de grande escala. Aí podemos dizer, então não vamos matar a fome de ninguém no mundo com a produtividade tão baixa. Só que quando a gente fala em produção, você tem a produção do milho no sistema agroflorestal, no sistema agroecológico, com produtividade baixa, porém você tem muitas outras produções nessa mesma área. Você tem uma diversidade produtiva muito maior. Aonde está o milho, nesse mesmo período do ciclo do milho que está ali, você produz feijão, abóbora, mandioca, maxixe, quiabo, berinjela. Então, há uma produção por área muito maior. Por isso que dizemos que a área agroflorestal, agroecológica, sistemas diversificados são muito mais produtivos que sistemas convencionais.
É uma complexidade maior, que necessita de muito mais estudo, que necessita de muito mais cuidado, de mão de obra, certo? Então isso precisamos prestar bastante atenção, como falamos em agricultura familiar, e quais são esses pontos. Uma outra situação interessante que podemos levar em consideração é que normalmente esse agricultor está muito distante do consumidor. E não geograficamente falando, mas sim no sistema de produção e de comercialização. Nós chamamos o que acontece dentro da porteira, às vezes tem um trajeto muito forte fora da porteira até chegar ao consumidor, que é o fato de você ter uma rede complexa de pessoas que estão nesse meio, né, até chegar lá à gôndola do supermercado, muitas vezes, ou na indústria, né, até chegar à sua casa. É possível encurtar isso, e encurtamento ligando o consumidor ao produtor, ele acaba sendo bastante benéfico, porque isso reduz custo, melhora a qualidade dos produtos, porque estão muito menor tempo expostos, né, a todo esse trajeto, e você começa a conhecer esse produtor e ter ali uma definição de alguns produtos que talvez você nem conheça melhor, ou produtos que você nunca ouviu falar, que não experimentou, sabores inúmeros que estão ali sendo produzidos que não estão à disposição. Então precisa a sociedade ela começar a conhecer o alimento que chega à sua mesa e quais são aqueles também que não chegam. E por que não chega? Muitos alimentos diferenciados, né? Hoje falamos muito em punk, que é plantas alimentícias não convencionais. São plantas muitas vezes nativas, que estão nascendo no quintal de todo mundo. Plantas às vezes chamadas de matos, né, de ervas daninhas, que são alimentos riquíssimos em sabores assim únicos, que nós não tivemos ainda a oportunidade de experimentá-los. Por exemplo, uma capuchinha, que é uma flor, né, mas também se come as folhas, os talos. O radiche, que é um almeirão roxo, que é fantástico, que a gente tanto come cozido como cru, e nasce em períodos, né, sazonais, que pode ser cultivado em pequenos espaços. A sociedade, infelizmente, ela não conhece isso. E o papel da sociedade também, que tem que ser chamado a atenção, é no fortalecimento das políticas públicas para a agricultura familiar. Recentemente, vários órgãos têm sofrido grande pressão, órgãos de extensão rural, como a Casa de Agricultura do Estado de São Paulo, para fechamento, né? O ITESP também, Instituto de Terras, que dá assistência técnica aos produtores assentados de reforma agrária, que estão sendo sucateados. Aos poucos vão sumindo, não se percebe isso. São órgãos bastante importantes que a sociedade não se deu conta e simplesmente desapareceu. Precisamos conhecer um pouco mais sobre isso, entender que os órgãos de pesquisa, como a Embrapa, por exemplo, muitas vezes não têm recursos direcionados a tecnologias para o pequeno agricultor familiar ao mesmo montante que é direcionado para o agronegócio. Você tem uma quantidade muito maior de pesquisa em desenvolvimento para soja, para milho, né, para trigo, mais do que tem para diversidade de produtos que podem ser levados para a sua mesa da agricultura familiar. Quando se fala que 70% dos produtos produzidos em alimentos vão para a mesa do nosso cidadão, ela vem da agricultura familiar. Isso é um dado meio controverso, porque quando você coloca relacionado a soja, ao milho, né, e a outros produtos de produção de grande escala, né, no agronegócio em geral, esses números mudam um pouco. Mas é fato que nós temos mais de 70% das propriedades rurais ocupadas por pequenos agricultores familiares. E não estou falando só de 4 módulos fiscais, ainda temos médios produtores que passam um pouco, são 5, 6 módulos fiscais, que também estão em situações bastante difíceis de sobrevivência no campo, porque não há com eles, não há programas, não há projetos ainda que sejam projetos válidos, que tirem esse pessoal da sua exclusão. Eu conheço situações, por exemplo, de assentamentos que as pessoas ficaram 8, 10 anos na beira da estrada lutando pela terra e conquistam sua terra, depois vão à luta atrás de crédito para poder se manter na terra, fazer uma produção digna, que estão abandonando os lotes, estão abandonando suas propriedades, porque eles não conseguem se manter. Não é por falta de vontade de trabalhar, não é por falta, não é vagabundos, como dizem, não é, são agricultores de fato, só que eles não conseguem estabelecer nesse sistema de agricultura familiar que está hoje.
Durante a pandemia, nós vimos que os agricultores teve que se reinventar para poder acessar muitos canais aí. Então isso levou muita sociedade a estar próximo ao agricultor, a receber entregas, né, que nós chamamos aí de cestas agroecológicas, cestas orgânicas, cestas de forma geral, onde o agricultor pôde conhecer melhor seu cliente. Ele teve que fazer isso e organizar em pequenas associações. Isso trouxe grandes vantagens, que foi saiu da inércia, deixando tudo acontecer por a mão do governo, né? Muitas vezes as associações tiveram que se mobilizar e a sociedade, de certa maneira, também foi mobilizada para isso. Então precisamos pensar como otimizar esse trabalho, melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão tanto produzindo, mas também aqueles que consomem seus produtos. Nós podemos dizer que hoje em dia o agricultor familiar, ele não tem recursos, sabe? Não tem recurso, não tem desenvolvimento de tecnologia, não tem acesso a crédito para que ele possa desenvolver produtos de alta qualidade para nossa mesa. Não produtos com um nível de agroquímicos, como tem acontecido por aí em várias situações. Produtos de qualidade que venham saudáveis, né? Produtos vivos. Nós dizemos que nós temos vida porque consumimos vida. E essa vida que consumimos, ela deve ser respeitada, deve ser uma vida saudável. Então, talvez esse processo de produção ele tem que ter muito mais cuidado. E é necessário termos aí agricultores sendo abastecidos com tecnologias vindas de processos produtivos aí dos nossos órgãos de pesquisa nacional. Nós precisamos ter extensionistas, né, técnicos, agrônomos, veterinários, melhor formados para a característica desses agricultores. Não só a academia formar pessoal para o agronegócio, que traz suas divisas, tudo bem, mas nós precisamos ainda produzir muitos alimentos saudáveis para a mesa do nosso cidadão, para os nossos brasileiros. Então eu chamo a atenção para essa condição. E espaços pequenos, muitas vezes, em cidades mesmo, em municípios, eles podem ser utilizados para isso, com produção diversas. Por exemplo, qualquer terreno que está aí largado, com mato nascendo, se pode plantar mandioca. É uma cultura rica, uma cultura simples, rústica. Pode plantar couve, pode plantar as punks, né, sazonais, por exemplo, o próprio almeirão roxo, radiche, capuchinha, que é bonito, é lindo, né? Então, há alternativas para isso. A sociedade precisa cobrar isso, seja no bairro, seja na cidade, nos pontos que estão ali se perdendo com mato, né? Muitas vezes ervas daninhas. Então, há mecanismos para isso. Mas isso como acontece? A partir da mobilização de grupos da sociedade para cobrar isso seus gestores da prefeitura, né? Do governo, linhas de ação que possam ter ali uma agricultura, uma secretaria de agricultura forte, com profissionais capacitados, direcionado para esse mecanismo de produção. A sociedade ela precisa parar de estar simplesmente aí nos meios da internet, buscando informação simplesmente, mas ficando inerte a todo o processo. Ela não está avançando na busca, né, de soluções para isso. Reclamar, achar ruim, virar um doutor no Facebook ou outra mídia social é fácil. Agora, a ação precisa partir de todo mundo. Alimentos que podem ser produzidos em casa, por exemplo, nós temos aí vasos, falei da capuchinha, do almeirão roxo e outros mais, podem ser produzidos em vasos, em pequenos cantos, em apartamentos. Há tecnologia para isso, há ensinamentos em todos os cantos para isso. Então precisamos adotar um pouco mais de informação, buscar mais informação para que isso aconteça também. É interessante citar que, por exemplo, foi criado o programa PNAE, Plano Nacional de Alimentação Escolar, e outros, né, o PA, o Programa de Alimentos, pelos governos passados. E, infelizmente, as prefeituras não têm acessado esse plano, né, de forma coerente, não têm colocado isso à disposição dos agricultores de uma forma que eles pudessem entregar sua produção dentro do município, para aqueles que são vizinhos muitas vezes. É o mínimo de 30%, por lei,
da merenda escolar deveria vir da agricultura familiar. E não é isso que acontece. Por que não acontece? Porque faltam diversos dispositivos, processos, ações para que isso possa ocorrer de maneira eficiente. Mas poderia ser 80%, poderia ser 100%, inclusive. Há associações que produzem macarrão, que produzem sucos, em modo geral, produzem todo alimento que possa ser fornecido dentro de uma cozinha de uma escola qualquer. Nós temos essas condições, tem cooperativas de laticínios, né, que até produzem para entrega. O fato é que está desorganizado isso, e a sociedade não se dá conta disso, não entende, não vai atrás. Precisamos estar mais atento a isso. Uma situação, por exemplo, que a gente vê acontecer às vezes no programa de alimentação escolar, no PENAI, é que se sai uma lista que tem 3 produtos só, mas por quê? Porque dizem que não há no campo, mas também não há uma ação da Secretaria da Agricultura, do município, em criar programas, estabelecer programas que possam auxiliar os agricultores à produção desses alimentos mais gerais que não precisa buscar lá fora. Ele pode criar um programa onde vários agricultores ali eles produzam uma escala de produtos que são utilizados dentro do município. E o excedente também dentro do município, em cestas, em feiras comunitárias. Há formas de organizar isso. Eu estou falando em cidades pequenas a grandes, não precisa ser só as cestas agroecológicas hoje, orgânicas e tudo mais, só entrega em cidades aí com 100 mil habitantes, 200 mil habitantes para mais, tranquilamente. Hoje com a mídia social, né, isso fica fácil. E falando em mídia social também, alguns gestores estão falando aí em dar assistência técnica ao agricultor por celular, por mecanismos como esse aí que nós estamos falando hoje, das mídias sociais. Infelizmente, os extensionistas, como eu, sabem que as coisas não são simplesmente assim. Ela é uma tecnologia auxiliar, mas não é tecnologia que vai predominar para que possa o agricultor conhecer e estabelecer uma agricultura muito mais sustentável para ele e para todos os mais. Porque você precisa do contato, você precisa estar ali, é necessário uma visita real ao agricultor. Talvez passamos de um profissional para cada 20 agricultores, para um profissional para 40, 50 de repente, pode ser possível isso, mas não a ausência desse profissional no campo. Falar que as cooperativas deveriam produzir isso, esse profissional, fornecer esse profissional, mas entendo que muitas vezes as cooperativas, cooperativa de frango, de conhecimento eu digo isso, que os técnicos muitas vezes que trabalham com alguns tipos de pecuárias, né, como o frango, eles estão ali para trabalhar aquela questão, ele não vê a propriedade como um todo, ele não entende a propriedade, a integração dela, ele não vai atrás disso, ele vai fazer a função de dar assistência sobre aquele aspecto daquela produção que é importante para a cooperativa. Então, dizer que as cooperativas vão dar assistência como acontece no agronegócio, não é factível, é engodo. No agronegócio o cara tem soja, tem milho, ele vai lá e vê isso, ele não vai ver lá galinhas que ele produz, o problema que está tendo lá com a sua produção, né? Se os ovos não estão produzindo, se o seu pomar ele não fornece um alimento e um excedente para venda. Quem faz esse papel são os extensionistas, são os profissionais na maior diversas qualidades, né? Na sua formação heterogênea, diversificada, na multidisciplinaridade, são profissionais capazes de fazer essa atuação e essa assistência técnica com qualidade ao agricultor. Então a sociedade precisa estar mais linkada a isso e buscar informações, buscar mecanismos para fortalecer a agricultura familiar. Nós temos dificuldade muitas vezes de comprar um alimento e saber da qual a origem dele. Se esse alimento ele é orgânico, muitas vezes ele é muito mais caro que o produto convencional que está ali. E por que isso acontece? Será que a sociedade entende? É porque é mais caro produzir? Não, não é verdadeiro. Não é que seja mais caro produzir. Talvez é um nicho de mercado que sai do agricultor para chegar à gôndola do supermercado. Ele tem um processo que encarece esse produto. Nem sempre é porque é muito mais mão de obra, né?
Então, a mão de obra, muitas vezes, tem um processo sinergético fantástico, que é onde você tem um milho plantado, você vai cultivar o milho, você vai capinar, tirar as ervas que competem com o milho, mas ao mesmo tempo você está fazendo um serviço também que serve para outras culturas, como feijão, como abóbora, como eu citei anteriormente. É possível termos aí uma produção sustentável, de baixo custo e com um grande volume para atender tanto o mercado local como outros mercados, formando associações, organizações de agricultores que vão romper as fronteiras dos municípios, né? Eu digo que talvez uma sociedade mais organizada, conhecendo de fato exigindo alimentos saudáveis, isso possa ter uma repercussão bastante interessante, uma mudança no comportamento político, e começa isso pelo seu município. Porque no seu município você tem acesso aos seus vereadores, você vai lá, você conversa com eles, você tem acesso muitas vezes ao seu prefeito diretamente, às vezes o prefeito estudou com você na escola, você tem um acesso. Então não espere a mudança ser feita lá por cima. Essa mudança pode começar por baixo. A mudança dos pequenos municípios, principalmente, pode começar por você. Começando a organização de grupos de bairro, muitas vezes, ou pequenas associações que levam as suas demandas, né, para autoridades locais e colocam ali um plano de desenvolvimento local para a agricultura familiar, um alimento saudável para aqueles ali. E isso, evidentemente, ele acaba resbalando em outros programas aí, quem sabe fazendo mudanças importantíssimas na conjuntura política nacional. Precisamos ter mobilização das pessoas, não dá para ficar parado totalmente inerte, acreditando que as coisas irão acontecer, que alguém vai resolver seu problema e vai trazer alimentos bons para você. Em outra oportunidade podemos estar falando aqui sobre o cultivo, técnicas, né, de alimentos a serem cultivados em pequenos espaços, mas é uma gama muito grande. Eu, na verdade, estou aqui hoje mais para levantar a bola, para acender essa centelha aí, essa centelha de informação, para que as pessoas possam buscar mecanismos e lutar um pouco mais pelos alimentos saudáveis em sua mesa. E claro, sempre fortalecendo a agricultura familiar, os pequenos agricultores que são a ponta da escala, a ponta desse processo como um todo. Ok? Espero ter contribuído com vocês, espero ter trazido possibilidades de futuras perguntas, né? Porque não estou aqui para dar respostas, mas sim para gerar mais perguntas sobre que nós possamos resolver e juntos possamos aí trabalhar no futuro melhor para todos. Agradeço a vocês a oportunidade, espero que possamos nos encontrar brevemente e abraço aí a toda a família de Guararema, as pessoas que têm lutado para colocar isso em prática, a Ecocesta, né? E os profissionais que têm trabalhado aí. Sucesso para todo mundo, obrigado mais uma vez, até mais.